Hey, mulher, seja bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. E para celebrar o Agosto Lilás, um mês que traz a conscientização e o combate à violência contra a mulher, a Gislaine Murgia aceitou gentilmente o nosso convite. É um assunto muito delicado, é um assunto que exige muito respeito, muito acolhimento e eu agradeço muito você, Gislaine, por ter aceitado esse Hum, convite, por compartilhar com a gente a sua história, e eu espero que com essa entrevista a gente consiga mostrar para muitas mulheres que hoje sofrem de violência, violência doméstica e entre outros sentidos de violência também, um pouquinho de luz no final do túnel e um abraço bem apertado. pra Seja você bem-vinda, também. Gislaine. Eu vou deixar você, com a sua resiliência, se apresentar um pouquinho para a gente. Vamos lá. Eu sou Gislaine, vou fazer 51 anos a semana que vem. Eu gosto muito de falar desse assunto, porque eu acho que é um assunto que você acaba dando um chacoalhão em outras mulheres, que às vezes a gente pensa que é só com a gente, pensa que é impossível, então quando a gente fala nisso, parece que acende a luzinha da outra para dar um despertar. Eu sofri violência Verdade. doméstica e sou uma sobrevivente. Gi, conta um pouquinho da sua história para a gente sobre a Gislaine de antes de entrar nesse relacionamento. Como você era, quem era essa Gislaine? Tá. Eu sempre falo em relação a isso, numa base familiar, a mulher ela tem que ter uma base, uma estrutura de um lar, porque uma mulher quando não o pai, principalmente o pai, não faz ela se sentir especial, não faz ela se sentir filha, não faz ela acreditar nela, como que ela vai se sentir? Não só o pai, a família, na verdade, né. Porque, na verdade, eu sempre tive um problema familiar de meu pai realmente não me querer desde quando minha mãe ficou grávida de mim, e eu, na minha adolescência, eu escutei muito dessa história, que meu pai não me queria, então ali foi já começou meu conflito de eu realmente falar: "Ué, não sou aceita, o que acontece?". Eh, e aí, na verdade, na minha adolescência, eu comecei a desenvolver a compulsão. Eu nunca tive um relacionamento com meu pai, de pai para filha, porque eu cresci com ele me chamando de nomes, de monstro, enfim, de carreta. Então, o meu eu era muito minha autoestima era muito ruim, eu não acreditava em mim mesma. Então, eu desenvolvi a compulsão e era muito difícil falar sobre isso há anos atrás. Eu acho que eu Compulsão acabei pelo quê, Gi? pela comida, pela comida. Eu julgava a minha ansiedade na comida. Eu me julgava realmente na comida, porque ali me dava prazer. E eu não acreditava em mim mesma, então, assim, eu me machucava e eu comia, eu comia muito por compulsão. Até que, com uns 17, eu conheci meu primeiro namorado. Nós éramos jovens e, para mim, eu me apeguei a ele, porque eu não tinha a figura do homem, do pai. E eu fiquei com ele 20 e poucos anos. Só que aí foi um outro tipo de violência, porque era uma pessoa que não trabalhava, e eu era a provedora da casa, e eu me submetia a estar naquele relacionamento por insegurança, por medo, por não acreditar em mim mesma, por achar que de repente eu tinha uma pessoa do meu lado. E na verdade ele era alcoólatra, como o meu pai também era alcoólatra, e eu acabei como que eu vou te dizer? Continuei não acreditando em mim. Aquela base que veio da infância, ela continuou na adolescência e acabava me contentando com migalhas, porque E era um ambiente familiar para você, porque você já vinha lidando com uma situação desde criança dessa forma. sim. E para mim ele era o meu porto seguro, porque como eu não tinha tido da minha casa, foi a primeira pessoa que me ofereceu um colo, um carinho, um abraço, um "eu te amo", porque na minha casa não tinha um "eu te amo". Meu pai nunca teve meu pai nunca não me lembro de ter tido um abraço, do "eu te amo", do meu pai realmente vinha palavras fortes,
meu pai me batia, eu fazia xixi e cocô na calça. Então, assim, era dolorido, né, e assim, eu sei que a entrevista vai ser longa, mas eu acho que para a gente continuar eu tenho que falar, que eu vim descobrir meus olhos são azuis, e eu vim descobrir que meus olhos são azuis aos 43 anos, quando eu fui tirar meu New York ID, eu estava preenchendo o formulário e minha filha pequenininha foi comigo, falou: "Mamãe, por que que você escreveu que os seus olhos são green?" Porque eu falei: "Porque são green". Ela falou: "Não, mamãe, seu olho é azul". Mas é assim, foi Nossa, aquele negócio realmente de eu não acreditar em mim, de eu não me olhar no que espelho. forte. É forte. E é dolorido. Você sempre olhava, achava que o seu olho era Era verde. verde. Porque eu não me olhava no espelho, eu não tinha realmente porque na minha cabeça eu era aquilo que eu escutei a vida toda. Eu não me via diferente. E aí eu fiquei 20 e poucos anos com o pai da minha filha, eu engravidei e resolvi dar uma vida diferente para ela, que eu tinha tido na minha infância, na adolescência e com o pai da minha filha. Vim para fora do país, né, grávida, separada de 4 meses. Não foi fácil, mas foi possível Você se separou na gravidez. na gravidez, na gravidez. Eu E ele falei: deixou assim, e ele não te ameaçou? "Não, Foi não", porque ele falou: "Você vai, e depois em seguida eu vou", mas ele teve visto negado. E aí ele não tentou e para mim foi realmente eu acho que foi a eu acho que eu renasci pela primeira vez ali, porque eu fui liberta, né, de repente de estar me contentando com migalha, porque às vezes a mulher acaba se contentando com migalha, só para falar que é, tem alguém do lado, sabe assim? Se é. contentar com de E repente com a existe a violência moral. A violência moral, ela se entende também pela violência financeira, pela violência porque financeira. É, quando você tem uma pessoa, a pessoa não trabalha, a pessoa gasta o seu dinheiro, e você está num relacionamento, mas você tem que ser a provedora de tudo, inclusive dessa tudo. pessoa que está ali, que te ameaça, que te maltrata. Isso é uma violência psicológica e moral também, né? Sim, e para mim isso eu já estava nessa vida, então eu não sabia ter outra vida. Eu já vim assim de um lar, passei realmente por um casamento assim, e vim para cá, fiquei 9 anos sozinha. E aí eu conheci um rapaz, um americano, num site de namoro. Aí foi o uau! Porque essa foi, eu acho que a que fechou o meu ciclo de violência para mim poder recomeçar. Porque eu fiquei 9 anos Entendi. sozinha e, de repente, eu achei que ele fosse ser a pessoa que eu nunca tinha tido, né. E eu percebi que ele começou a reclamar de roupa, não queria que eu usasse, blusa mais coladinha, Mas no começou a re início de tudo não era assim. No início de tudo, como não, foi esse galanteador. Galanteador, vamos orar junto, orava em cada refeição, era companheiro, queria estar sempre junto, eu achava muito legal, falei: "Uau, a pessoa quer estar sempre comigo". Mas eu comecei a perceber que ele começou a controlar aonde eu ia, com quem eu ia, o que eu ia fazer, até se eu ia fazer um voluntariado na igreja, para que eu precisava, para que eu queria ir para a igreja, e quem que estava me ligando, e como até mesmo como eu falava com as pessoas. Se eu ia atender o telefone, tipo assim, eu ia encomendar remédio com um amigo meu que tem uma farmácia: "Oi, Vitor, tudo bem?" Ele: "Não, como assim? Como que você está falando com ele com Vitor?" "Não, você tem que falar com ele: 'Oi, farmacêutico'", sabe. Então eram umas coisas que realmente começou a dar sinais. E quando você percebeu esses sinais, você se culpou, você ficou confusa? Porque muitas pessoas olham esses sinais e não, ou tenta fazer uma vista grossa, né, tipo: "Não, talvez é só uma coisa da minha cabeça". É, Ou "Ah, como não, foi porque quando você percebeu? porque ele é um pouco inseguro. Ah, porque ele me contava que a ex-namorada dele tinha traído ele". Eu falei: "Ah, então de repente ele é inseguro, ai coitado". Não, não tem nada a ver. Aí depois que ele tinha uma crise de ciúmes, ele vinha, pedia desculpa e falava para mim: "Ai, vamos orar. Ai, desculpa, isso não vai mais acontecer". Eu não sei quantas vezes disso, eu terminei com ele 3, 4, 5, porque realmente estava me cansando. E aí, assim, nesse processo, eu fiquei com ele quase 3 anos, eu adquiri ansiedade generalizada. Eu cheguei para o hospital 2 vezes no dia, porque eu tinha muita palpitação, eu tinha medo.
Então, assim, eu já 91 vivia na minha casa, Porque é como porque se você tivesse que andar pisando em ovos o tempo inteiro, porque a muito. qualquer momento podia ter uma briga, alguma coisa assim? Um gatilho para realmente ele começar a ficar agressivo, e aí ele ficava tão nervoso comigo, ele gritava tanto, ele se transformava, que eu me pegava deitada no chão com o corpo todo tremendo. Eu tremia, eu morria de medo das crises. Uma vez eu fui Nossa. com ele no mercado fazer uma compra, e ele achou eu cheguei no mercado, eu cumprimentei o rapaz, eu falei: "Oi, Mike, boa tarde". Foi suficiente para ele passar o carrinho do mercado em cima do meu dedinho do meu pé, e eu quebrei o dedinho do pé. Meu Deus. Teve vezes que, de repente, eu trabalhava muito e ia tomar banho de banheira, e ele falava para mim: "Por que que você não atendeu o telefone na primeira chamada? Você estava fazendo o quê na banheira? Com quem que você estava?". Então, assim, eram umas torturas muito fortes. E o meu emocional estava muito abalado, Gi, eu não realmente eu já estava tomando remédio para depressão, remédio para ansiedade. Uma vez eu fui de férias com minha filha para Atlantic City e duas vezes na mesma noite veio os paramédicos me socorrer, porque eu tinha estresse, eu tinha realmente muito medo de morrer. A minha ansiedade era tão grande que eu tinha adquirido palpitação. E sua Então, filha estava com quantos anos nessa idade? minha filha devia estar com uns 9, 10 anos. Ela Ah, presenciou muita ela já coisa. entendia um pouco, né? Muito, muito. E aí, assim, hoje ela já sabe o que que é um relacionamento abusivo, ela já consegue pegar o que que ela quer para ela, o que ela não quer. Ela já está muito mais madura do que uma menina de 16 anos, porque muita coisa ela passou. Uma vez no Valentine's Day, nós fomos comemorar o Valentine's Day e ele reclamou com a gente, porque eu falei para ele que eu queria levar minha filha no almoço, queria que ela fosse conosco. Ele falou: "Por quê? Você quer ir à noite sair com alguém?". Então, assim, foi uma refeição que ele xingava o tempo todo, eu, ela e ele, numa mesa celebrando o Valentine's Day. Então, assim, hoje minha filha tem consciência de um relacionamento Porque o abusivo. Valentine's Day ele é diferente, né, do que o Dia dos Namorados, que no Brasil é só É, reservado para o casal, né? É é, um evento mais para casal. O Valentine's Day não. O Valentine's Day a gente comemora entre amigos, entre filhos, né, entre relacionamentos. Então, aqui é muito normal você ver uma família comemorando o Valentine's Day, né? sim, sim. Então, assim, teve vários, assim, e eu percebi com o passar do tempo que ele realmente ele tinha eu terminava e ele vinha com flores, e aí ele tinha desculpas: "Ai, é que eu sou muito inseguro, eu tenho medo porque minha ex-namorada teve problema", e eu acabava perdoando ele, com medo o que seria dele? O que seria dele O que sem mim? seria? Porque você acaba percebendo que a pessoa não vai conseguir andar com as próprias pernas também. Porque tanto que você é dependente dele, a pessoa também se mostra dependente de você. Mas na verdade é o ciclo já na nossa cabeça, né, É, que é, você é dependente da pessoa e a pessoa faz você exato. sentir a pena, faz você sentir aquela insegurança de como você vai ficar sem Muito. aquela Sem a pessoa, pessoa. de É, como você vai é. continuar vivendo, como vai ser a sua vida sem aquilo, e você tenta, na verdade, nossa cabeça parece que tenta mais arrumar a situação que não tem solução, Não. do que você se livrar da situação, né. E eu acho que também é muito prático quando você está nela, você tem muita esperança que, a pessoa vai mudar. Não vai mudar, não vai Que é o que a mudar, porque gente o cria na abusador não cabeça o melhor cenário. é e na verdade, quando a pessoa está assim, a tendência é te desgastar mais e mais e mais, porque você fica cativo daquela situação, você fica dependente daquela situação, e você não Esquece encontra quem nem você força para é. mudar. Você esquece quem você é, você esquece que você tem Deus que é um pai, porque você já não teve a paternidade lá atrás, então fica até confuso você, né, E Gi, e nessa época hum. você tinha amigas que você conversava, tinha algum familiar que você compartilhava, que te dava uma força, uma rede de apoio, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, era tão complicado, porque todo dia de manhã ele me fez mudar o guarda-roupa, porque ele não queria mais que eu usasse legging e as minhas camisetas tinham que cobrir a bunda. E aí, assim, eu tinha amigas,
mas ele falava para mim que se eu comentasse com alguém tudo que a gente vivia, ele ia me denunciar para imigração. Então eu acabava ficando com muito eu tinha muito medo. Então ele falava: "Eu vou te denunciar para imigração, você vai perder sua filha". E aquele lance que fala quando a gente tem um filho americano aqui, né, então eu tinha muito medo realmente, eu não sabia muito do que aconteceria com a minha filha, eu tinha realmente muito Na medo, porque eu verdade, seria o contrário, né, porque a lei ficaria ao teu lado, não é isso? Quando uma pessoa imigrante passa por uma situação de violência, o governo até dá o green card para a pessoa, o governo abraça isso, essa pessoa, né. Então ele isso, te isso, ameaçava, mas o seu medo e a falta de informação, a insegurança, a dependência emocional, tudo. não fazia nem você buscar realmente os seus direitos, né. Não, não. E aí, assim, eu acho que eu realmente hoje eu estou em processo, eu já tenho meu social, já tenho minha autorização de trabalho por conta da violência doméstica, e uma instituição me ajudou, a Safe Horizon, eles me deram todo o suporte e, enfim, na verdade, quando tudo aconteceu, quando eu vi realmente que foi o extremo, foi um dia antes do Dia das Mães. Ele me mandou uma foto, Happy Mother's Day, e me mandou uma foto de um pouco de sangue num cotonete. E aí eu falei: "O que aconteceu?" Ele falou: "Esse sangue você tá querendo acabar comigo". Eu falei: "Por quê?" Ele falou porque eu brincava puxando a orelha dele, brincando assim, sabe. Minha filha também brincava assim. Ele falou: "Ontem, quando a gente estava brincando, você quase estourou meu tímpano". E aí eu fiquei realmente assustada, falei: "Uau, tem alguma coisa errada". E aí eu bloqueei ele, e nesse dia eu falei: "Mãe, eu tenho que te contar o que está acontecendo comigo". Porque há um mês antes, eu tomei 4 remédios para tentar dormir, porque eu não estava mais aguentando. Ele fazia tortura, muita tortura comigo. Como eu te falei, eu ficava tremendo, deitada no chão. E um dia a minha filha foi com a minha mãe para casa do meu irmão, eu tomei 4 remédios para tentar dormir, porque eu não aguentava mais ele me torturando. E eu acordei com 6 policiais na minha casa, porque ele chamou a polícia para mim. Ele morava em Long Island, e ele chamou a polícia e falou que eu tinha tentado, me matar tomando remédio. E na verdade, aí eu conversei com os policiais, eu falei: "Na verdade eu não tentei me matar, nada disso aconteceu. Eu tomei uns remédios que eu estava cansada mentalmente, de tanta coisa que eu estava passando, meu namorado é ciumento, a polícia falou: "A gente vai acreditar em você, a gente vai te deixar, em paz, mas busque ajuda". E aí, ele estava bloqueado, depois do Dia das Mães, ele estava bloqueado, deu 40 dias, ele bateu na porta da minha casa. E eu não estava em casa, eu estava na casa de uma amiga minha. E ele falou pra vizinha de baixo que ele não ia sair de lá enquanto eu não me encontrasse. Ele ficou 9 horas da porta da minha casa. Porque ele Nossa. falou que aquele dia ele me mandou várias mensagens, que ele ia colocar o FBI atrás de mim, que eu era scam e que eu ia pagar muito caro por tudo que eu tinha feito com ele. Porque ele ficou furioso, porque realmente eu consegui sair da situação. Porque algumas vezes eu saí e eu acabei me rendendo, eu voltava com medo. E nessa vez eu falei: "Eu basta", porque eu conversei com a minha mãe, eu falei: "Mãe, tá acontecendo isso, isso e isso". E aí, A sua o que mãe até acon então não sabia de nada? ninguém sabia, só minha filha queria muito, mas minha filha era criança. Ele E falava: até "Ai, porque minha". eu até te cortei na hora que você estava me falando, então você não falava para suas amigas, você não falava para É, suas mãe, para sua mãe, para seus familiares, para ninguém? não, só minha filha queria muito. Mas eu falava pra minha filha: "Ai, minha filha, ele precisa de oração, ele é ciumento, ele é", né. Eu tinha muito medo, entendeu. Então realmente eu acabava mascarando toda a situação que eu vivia. Eu não falava: "Ah, ele é uma pessoa boa, tal", não. Eu tinha medo de falar. E, na verdade, quando foi nesse dia que ele apareceu, eu chamei a polícia foi na minha casa, eu não estava numa casa de uma amiga minha, e ele tinha dado uma volta no quarteirão, então a polícia acabou não encontrando ele. Quando eu estava voltando para casa, a vizinha falou: "Ele continua aqui, já faz quase 9 horas e ele falou que ele não vai sair daqui". Eu fui na delegacia. A hora que eu cheguei na delegacia, o policial falou: "O que que você veio fazer aqui?" Eu falei: "Eu tenho um namorado que está 9 horas na porta da minha casa e ele falou que ele vai fazer alguma coisa comigo e que eu tenho que aparecer lá". Nesse meio tempo, minha filha já estava com crise de asma,
já estava complicado. O policial falou para mim: "Volte para a sua casa, se ele fizer alguma coisa com você, você nos procure". Como que eu ia poder voltar para minha casa, sendo que ele já tinha mandado muitas mensagens que ali eu ia ver quem ele era. E aí eu deixei minha filha com amigas e resolvi ligar para um amigo meu, policial, e falei: "Olha, eu estou aqui na delegacia, os policiais não querem fazer uma ocorrência, falaram que ele tem que ter provas que ele vai fazer alguma coisa comigo". E aí esse policial conversou com um outro policial da delegacia e acabaram abrindo uma ordem de proteção. E eu É um consegui absurdo, né, porque você procura a polícia e parece que a polícia que deveria te proteger, tipo assim: "Ah, espera ele matar você, que daí você todo mundo vai lá, aí enche de viatura na frente da sua casa". volta para casa que se tiver algum problema você nos chama. Como que eu vou voltar para casa sendo que ele tinha me feito várias ligações, só que ele estava bloqueado, então ele enchia o meu voicemail de mensagem, me mandou um monte de text message também. Eu estava morrendo de medo de voltar em casa. Eu Claro. queria voltar na minha casa, eu estava o dia inteiro na rua. E aí o que aconteceu? Eu liguei para o meu irmão, pedi ajuda, falei: "Eu preciso voltar para casa, eu estou com medo de voltar para casa". E o que que eu faço? Ele falou: "Eu vou te buscar e te coloco em casa". A hora que a gente chegou em casa, ele já não estava mais, já era quase 10 horas da noite. Meu E Deus. aí eu já tinha uma ordem de proteção, e aí começou o processo realmente da polícia, ir atrás dele, ele acabou sendo preso, eu tinha todas as provas, porque aí, quando ele começou a me deixar mais insegura, eu comecei a guardar as provas, as mensagens, eu comecei a como eu vou te dizer? Ter provas que eu não queria mais estar com ele, mas eu não conseguia sair dessa. Eu falei: "Eu vou Aham. guardar tudo isso daí, porque de repente é uma prova que eu tenho uma proteção". E aí eu consegui uma ordem de proteção, por 1 mês mais ou menos, até dar o lance de cor, tudo. Resumindo, Gi, eu mudei de casa em 15 dias. Eu tinha medo de Imagino, sair de casa e imagino. ele tá na esquina. Eu tinha medo de sair de casa e ele tá na esquina. Então eu saí de um apartamento de 3 quartos para um de 2 quartos, joguei um monte de coisa fora, mas assim, eu queria um começar novo, eu queria estar livre daquela situação. E ele foi preso. Ele foi preso e aí ele teve um servi nós tivemos corte, eu não encontrei, Por foi quanto o tempo que ele advogado. foi preso? Ele ficou preso um final de semana, mas teve, 1 ano de serviço voluntário. E aí ele parou de te procurar? Ele tinha uma ordem, ele realmente parou? Tinha uma ordem de proteção de 1 ano e depois de 1 ano eu renovei. Então aí nunca mais aí nesse meio tempo que eu fiz a ordem de proteção, a irmã dele me ligou, uma amiga dele me ligou, todo mundo começou a pedir para mim tirar a queixa, porque ele era uma boa pessoa, que ele não ia fazer nada comigo. Eu falei: eu não posso", mas assim, o emocional da mulher quando vive isso é tão carente, tão sensível, Frágil, tão frágil. fragilizado, que eu tinha medo do que ia acontecer com ele, dele ficar sem mim. E se ele fosse ficar preso, ele tem diabetes, o que vai acontecer com ele? A mãe dele precisa dele, né, e aí, o que eu vou fazer? Eu morria de medo de sair dessa situação preocupada com ele, e na verdade quem Com precisava ele. de ajuda ali era eu. Eu Mas estava isso é o que mal mentalmente. acontece. Todas as histórias que a gente vê, ou a maioria das histórias que a gente vê, a mulher pensa realmente dessa forma. Mas o que vão fazer com ele? Mas É, se você, que no seu caso, você conseguiu olhar para você, mas se tem uma é, mulher hoje que está passando por isso, se ela não olhar para ela, e ela precisa de ajuda para olhar para ela, os amigos, a família tem que dar suporte sim, para ela, porque senão o fim disso é o feminicídio, o fim disso é é. a morte da mulher, né? E a gente não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa no momento de mais raiva, o momento que a pessoa que tem, que para mim um homem que faz uma coisa dessa, muitos casos, quando a pessoa vê que ele não tem mais o domínio sobre a mulher, aí vem a parte maior da violência, que é onde muitas vezes o homem acaba matando a mulher, né? Sim, Então, a mulher que passa por isso, ela tem que ter um suporte, ela tem que pedir ajuda, e aí as pessoas em volta dela têm que ajudar, precisa ajudar, porque ela está muito fragilizada mentalmente, não é normal
a pessoa voltar para quem bate, não é normal a pessoa voltar milhões de vezes para quem xinga, para quem trai, para quem ameaça, não é normal. Se a pessoa faz isso, é porque ela está com o emocional comprometido, né? Com uma fragilidade muito grande. Então, é necessário a gente olhar para essa mulher dessa forma, e o contrário acontece, as pessoas criticam, fala que mulher gosta de apanhar, falam É, tantas coisas, né, que tá com ele porque quer. Então, é. é Sem muito fácil vergonha, você ela tá julgar nela dessa porque forma. É sem vergonha, é muito é, fácil julgar dessa é. forma, mas o certo, né, nós, principalmente nós mulheres, que ninguém está vulnerável, né, Gi? A gente Não, até estava não, conversando isso hoje, a gente acha que existe uma classe social para viver esse tipo de situação. Não existe, não importa não, quantas não. faculdades você fez, qual é o trabalho que você realiza, qual é o cargo que você ocupa numa empresa. Dentro de uma casa, não interessa qual é a sua posição social, ninguém está livre de viver isso. Por isso que é importante falar, por isso que é importante trazer um assunto como esse, é delicado, né? Eu admiro você por estar aberta a falar sobre isso, mas outras mulheres têm que ouvir isso também. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo no YouTube e, de repente, entrou um vídeo e eu continuei ouvindo. Entrou de uma forma bem aleatória, porque o YouTube às vezes coloca um vídeo depois do outro, né, quando É, acaba. é. E esse vídeo foi basicamente isso. Esse vídeo que eu assisti, essa mulher tinha sofrido violência doméstica, era uma modelo, era uma pessoa bem-sucedida, muito bem criada, de uma excelente família, pai, mãe, família, né, perfeita, com muito amor, com muito carinho. Diferente do seu lado, que já conhecia um cenário e acabou entrando num ciclo desse cenário, ela não conhecia o cenário, então ela não sabia lidar com isso. E a advogada falou para ela, falou assim, e ela tinha dó dele também, e a advogada falou para ela: depois desse passo, depois de tudo que aconteceu, o próximo passo é a morte, ele vai te Morte. matar, né? Então, É, é muito importante a gente falar sobre isso, né, Gi? é. E eu acho que, na verdade, eu estava tão, doente mentalmente, que se ele não tivesse me matado, eu teria morrido pelo descontrole do meu corpo, com as emoções, porque realmente eu tinha palpitação, eu já estava tomando remédio para depressão, eu já não tinha mais forças. Eu vivia tocando, checando o meu batimento cardíaco. Eu estava exausta, exausta, não tinha força Emocionalmente, e o emocionalmente. emocional acarreta também, né, Meu atinge também o nosso físico, né? físico meu físico estava É. doente. E como foi, Gi, a sua vida depois violência? Quem é a Gislaine? Quem você se transformou? O que você aprendeu? Como que você passou a viver depois disso? Então, primeiramente, assim, depois da violência, eu vim descobrir que meus olhos são azuis. Mas eu E são comecei lindos, obrigada, gente. Eu acho parece que o eu mar. aprendi linda, e assim, eu aprendi a acreditar mais em mim, em me olhar mais, olhar e realmente saber que eu tenho vontade, que eu posso ter minha vontade, e que eu posso falar o que Sim, eu sinto. Porque às vezes a gente sim. cresceu ou teve tanto que calar, né, de repente lá da infância, de repente de um relacionamento e você acaba se calando, e você acaba estando naquela situação por medo de falar, por medo de se expressar, de medo de dizer o que você pensa, de medo de dizer o que você sente, O que você e gosta, o que você gosta, e até o que você mesmo gosta de de vestir, o que você gosta de comer, né? e até hoje para mim é um novo, né, porque aprender que eu mereço, porque E eu foi realmente depois disso que você entrou no seu processo de emagrecimento? foi ali, foi, também. Foi ali que foi o basta, porque na verdade quando eu conheci ele, eu estava num corpo legal, estava caminhando, estava indo para academia, estava legal. Mas aí voltou o lance da compulsão, comer por ansiedade, comer por nervoso. E eu engordei um pouquinho, mas quando eu larguei dele, assim, eu resolvi, me reinventar. Aí eu comecei realmente um grupo,
de meninas para emagrecer, atividade física, ir para academia, porque para mim academia, do jeito que eu fui criada, academia era só para magro, gordo não podia ficar indo para academia, né. Então assim, eu não conseguia me imaginar naquele perfil de me cuidar, de me amar, porque era tão normal eu já estar me acabando, e foi ali realmente que foi o meu basta, que eu comecei a acreditar em mim e olhar no espelho e perguntar: "É isso que você merece? É isso que você quer?". Porque, assim, é até difícil a gente acreditar um pouco na paternidade, né, Deus como pai, porque sendo que foi a paternidade que eu tive, como que é, né, então assim, é dolorido falar, mas é É. tão gostoso saber que eu revivi, Que você é uma mulher resiliente, que eu sou né. não fala: "Uau, eu vivi isso". E Hum. falar eu não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de falar de maneira nenhuma que eu vivi uma violência doméstica, que eu fui muito ferida, muito magoada, que eu fui muito colocada para baixo, eu fui, continuei no ciclo de não acreditar quem eu era, mas eu dei a volta por cima com classe. Porque Classe. hoje Tá aí, realmente, hoje eu tô bem amada, eu vai tô feliz, casar, vou casar, e eu tô aprendendo a deixar as pessoas me tratarem como eu mereço, que você descobriu como você merece ser como eu tratada, né, mereço. Gi? Como é É. importante descobrir como a Quanto gente merece de ser merece ser tratada. dada. O carinho, né, o amor, o respeito, Carinho, amor, respeito, atenção, o o companheirismo, companheirismo, isso que eu queria falar, o companheirismo, né, o dia a dia, né, a confiança. a confiança. Nossa, confiança para mim era uma coisa, assim, que não existia. Inclusive o quê? Inclusive, deixa eu te falar, no meu relacionamento com o pai da minha filha, ele me traía, e eu aceitava a situação, porque, sabe, ok, sabe, então assim, eu não confiava nem em mim, deixava uma pessoa estar comigo e estar com outras mulheres, E você sustentando a casa ainda. e eu sentando na casa. Ô Gi, e Hã. hoje, eu fico feliz de ver que você conseguiu se dar uma chance, porque muitas mulheres que passaram por isso ou por situações semelhantes, se fecharam para o amor, se Não fecharam acreditar, né. de outra pessoa, não acredita mais no amor, não acredita mais Não, no não. outro, É, né. E a gente quer ter uma pessoa, a gente quer compartilhar a vida com alguém. Tem pessoas que não querem e tudo bem, mas as pessoas que querem, às vezes gostariam de estar no relacionamento, mas se fechou, só com vive uma medo. vida, não é nem na solitude, é na solidão mesmo, e tem medo, né, de se entregar, de conhecer outra pessoa. E que bom que você foi tão, assim, resiliente, que você ainda assim se levantou mais forte e acreditando no amor, e hoje você está aí, né, prestes Sim, quando que você casa? tô Quando que é teu casamento? 31 de agosto. Ó, tá chegando Tá aí, olha chegando. só, tá chegando, É. né, e aí você tá vivendo esse sonho, esse relacionamento saudável pela primeira vez, né, Saudável, de desrespeitar. Olha, engraçado, né, às vezes a gente acha que, o respeito, né, é não trair, de repente não ficar de bate-papo com amigos, não. O respeito é você olhar no olho do outro e falar: eu tô aqui com você. Eu respeito você nas palavras, eu respeito você no vestir, eu respeito você nas suas escolhas, eu respeito no você seu sem quem você trabalho. é, no seu trabalho, e você sei que você é. Exato, porque não tem nada melhor do que a gente Você ser 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 quem quem a gente é, né, e se sentir à vontade dentro da gente com a pessoa que está ali do nosso lado, é. né. Eu não vou te podar de você, de repente, falar o que você quer, ou É. você você não pensar da maneira que você quer, porque você não pode. E Gi, hoje, com toda essa sua experiência de vida, toda essa história, que graças a Deus, né, tem um final feliz, que hoje eu fico muito feliz também em ver que você está Obrigada. feliz. Que mensagem hoje você deixaria para uma mulher que está passando uma situação de violência doméstica? O que você tem a dizer para essa mulher? Primeiro, acreditar nela mesma. Segundo, o recomeço vai ser melhor que tudo. Procure ajuda para uma organização,
faça uma terapia. A terapia e com todos esses, primeiro se apegue a Jesus, porque ele vai te dar força para sair. Ele vai te dar força para sair. Por mais que não a situação não saia dessa, não permaneça no cenário, dá um sinal, não continue. Fale, né, fale para alguém, peça ajuda, Para alguém. procure alguém para te ouvir, procure um órgão do governo, procure uma polícia, procure seus familiares, não tenha vergonha de falar que você está passando, não tenha vergonha, porque você não está sozinha, existem outras mulheres passando por isso Mulheres. também, e existem É, é, outras pessoas que vão estender a mão para você. vão, É muito é. e às vezes as pessoas que estendem a mão para a gente nem imagina, né. Às vezes a gente vê uma mão estendida da onde a gente menos imaginava, Né, é não é verdade, porque eu verdade? não é verdade, porque quando eu fui pedir a ajuda, a polícia meio que mandou ir para casa, e aí eu liguei para um conhecido, e ele o tempo todo super presente, a gente nem tinha contato, assim, ele: "O "Que que você É, precisa? O Que que você precisa, minha irmã? O Que que você", assim, sabe, é, foi um diferencial eu saber que eu tinha gente ali que estava do meu lado, que eu não ia estar sozinha nessa situação. e às vezes a ajuda vem da onde a gente menos espera, mas por isso que a gente precisa falar, né, às vezes a gente tem Falar. que falar para um vizinho, falar porque às vezes o vizinho fala assim: "Ah, briga de marido e mulher a gente não mete a colher", mete a colher sim. É, Eu sei que muitas é, vezes a gente sai como errado da situação, mas conversa com a pessoa, chame a polícia de uma forma anônima se você não quiser, se expor, mas se você está escutando, está presenciando uma briga de alguém, um casal constante, um vizinho que está ali brigando constante, chame a é, polícia de uma forma anônima, é é. muito importante. Já Já fiz fez isso, isso? já, Eu já fiz já. isso também de uma Eu forma escuto anônima. eu já escuto, já chamo. Eu falo: "Não É, vou deixar passar o que eu passei. O que eu ver é. realmente, que eu ver que tem alguma coisa errada, eu tô chamando". É, e falar sobre isso, né, falar com os filhos sobre isso, existir um diálogo, né, de como tratar o outro, você ficar atenta como sua filha está sendo tratada pelo namorado, É, conversar, explicar certas coisas, é muito importante esse diálogo também, porque muitas adolescentes entram, né, eu tenho um caso de uma amiga que a filha dela, 16 anos, começou um relacionamento e o menino era super controlador, começou a controlar as amizades, começou a controlar as roupas dela, não queria que ela fosse, acho que era na academia, que ela estava indo com uma amiguinha, ele queria que ela saísse. Os pais tiveram que intervir no relacionamento, tiveram até que mudar ela de escola. Mas se os pais não ensinam, né, no caso a mulher hoje, porque a gente está falando do agosto lilás, é, como ela tem que ser tratada é. também com Bem, diálogo, né, isso é muito é, importante é. também. E eu fico, assim, tão feliz de ver você agora, sabe, ver sua filha também, você falando da sua filha, que sua filha hoje mais esperta, mais ligada, porque ela poderia viver o ciclo novamente, né, mas ela Poderia. aprendeu, né, com a sua Sim, história, e vocês são super ela unidas, né. sim, ela fala pra mim, ela fala: "Mamãe, eu não quero a vida que você teve, eu não preciso dessa vida". Então, assim, ela também tinha um namoradinho que tinha sinais de ciúmes, ela falou: "Mamãe, eu gosto dele, mas eu não quero". Eu já cortei ele quando ele começou a falar alguma coisa de roupa ou de alguma coisa, ela falou: "Hey, eu sou eu, É, vamos parar por é, aí, vamos parar por aí". é, Né, porque, assim, eu já vi muitas entrevistas, muitos psicólogos falando que quando o narcisista, quando eles vêm para fazer alguma coisa com a gente, se a gente corta no começo, eles eles dão para é, trás. E se a gente já dá abertura, eles continuam, né, eles vêm forte. Então, na verdade, é. é importante Eu ensinar. gosto muito de uma psicóloga, eu gosto muito de assistir as lives dela, a Pamela Magalhães. Até posso Sim, deixar aqui embaixo o muito, contato dela, né. muito. Eu Ah, amo os vídeos os dela. é, Então, assim, se com você ela não tem aprendi. dinheiro eu aprendi muita coisa com ela Com também, e ela eu sempre falo também eu assim: "Você" é, é. pode falar. Você assistia muito ela? Muito, porque na época eu não sabia o que era isso. Então aí o Instagram eu comecei a ver e ela começou a falar ainda assim, eu comecei a escutar muita coisa para entender o que era isso, como que fazia, e tal. Ela é muito boa. Eu vou colocar aqui o contato dela, né, do YouTube dela, porque muitas pessoas não têm condição de fazer uma terapia. Eu entendo que hoje
é muito mais falado, a terapia é algo muito mais aberto, as pessoas, né, têm menos preconceito, porque antigamente as pessoas tinham mais preconceito, né. É, Minha avó é, brincava, falava assim: "Terapia é ter a pia, vai lá lavar a louça que passa a sociedade". Eu falava: é. "Ai, como você é péssima". Mas, hoje em dia, né, mas muitas pessoas não têm condição financeira de fazer uma terapia, e eu acredito que as lives terapia dela, que está aí no YouTube para todo mundo, poder assistir, eu acredito que é de uma excelente, eh, informação, tem muita informação boa ali, você faz Muito, você é, refletir muita coisa, eu é, vou deixar é. aqui embaixo. E tem também esse vídeo que eu assisti, eu não me lembro agora exatamente o nome dela, mas essa live dela me chamou muita atenção, esse vídeo dessa modelo que eu assisti, e nesse vídeo eu parei e pensei: "Nossa, quantos relacionamentos abusivos", eu nunca sofri violência física, nem dentro de casa, nem fora, mas eu sofri muitos relacionamentos abusivos da parte psicológica. E eu vi que isso começou também lá de trás, lá dentro da minha casa, meu pai também era alcoólatra, meu pai brigava muito, a gente pisava em ovos dentro de casa, quando meu pai chegava em casa. Foram momentos muito difíceis, foram palavras que doeu muito na alma por muito tempo, e isso eu levei para outros relacionamentos Oh, meu também, eu Deus. aceitei coisas que hoje eu jamais aceitaria. Então, é muito importante, né, a gente falar sobre isso, então eu vou deixar esses 2 vídeos também. Caso você está aqui hoje na nossa entrevista e, né, e tem uma curiosidade, talvez você esteja passando por algumas situações assim, então eu acho que vale a pena assistir esses links aqui que a gente vai deixar aqui embaixo, que eu acredito que é de grande valia, Muito, muito, né. muito, né, é. Hoje eu quero agradecer você, eu quero agradecer o seu desprendimento, a a sua disponibilidade, né, Sim, de você poder compartilhar de uma forma tão gentil e acolhedora, né, um episódio, um capítulo da sua vida. Mais uma vez eu fico muito feliz de ver você casando de novo, ver você feliz, ver você sorrindo, você sabe que a gente já se conhece há um tempo, mas a gente não está é, sempre juntas, né, a gente tem muitos é, amigos em é. comum, gente. A Gislaine tem grandes amigas que eu conheço, então a gente está de vez em quando a gente se encontra, né, Gi, É, é, na é. vida, em algum evento e tal. Mas você e a Gislaine também, gente, é uma excelente chefe de cozinha, né, Gi. Obrigada. Eu amo o bolo da que a Gislaine faz de aniversário, o empadão da Gislaine De não frango. tem igual. Então, eu estou sempre encomendando algumas coisas da Gi, então a gente está sempre em contato, e como eu tenho um carinho tão grande por você, e como eu fico feliz de Eu saber que você sei. está feliz, que você está bem, que você está dando início, né, a um novo capítulo na sua vida, com muita O paz, eu te ciclo desejo se fechou, paz. né, Fechou e agora tem fechou o outro ciclo ciclo, lindo. ciclo. É, E eu te é. desejo, Gi, eu Obrigada, te desejo paz, eu te desejo amor, eu te obrigada, desejo linda. felicidade, motivos, Obrigada. milhões de motivos para você estampar esse sorrisão e esses olhos azuis pelo mundo. Obrigada. Fica à vontade. Eu espero que, de repente, que esse vídeo que vá para alguma mulher que está passando por isso, para ela respirar e acreditar que ela não está sozinha nessa, por mais que ela possa se sentir sozinha, com medo de falar para alguém, que ela procure uma instituição. Tem instituição que tem, psicólogo, eles vão dar sustento. Não é porque de repente ela mora com um abusador, está perto, que ela vai ela não precisa, ela pode sair, eles podem dar um shelter, podem dar uma casa, podem o que a pessoa não pode estar é viver nessa vida. Ela tem que É dar o verdade. primeiro passo para sair, porque quando ela sai, a vida dela muda. É isso, Gi. Muito obrigada, Gi. Agradeço, assim, imensamente de coração. E eu Imagina. não vejo a hora de a gente se encontrar pessoalmente para te dar um Se abraço bem fala. apertado. Tá bom, obrigada, Tá Gi. bom? Um Um beijo, beijo, viu? Gi. Beijo.